Olá a todos! Antes de fechar o ano de 2016, vim só aqui rapidamente fazer um pequeno apanhado das minhas leituras dos últimos 2 meses. Bem, então, mesmo no final da maratona Spookathon que ocorreu em outubro, eu li um livro que não cheguei a falar no resumo da maratona porque não se enquadrava em nenhuma das categorias, que foi o Fantasma dos Canterville e Outros Contos do Oscar Wilde. E eu fui ler aquele livro pensando que iria ser assim, uma leitura assustadora, mas fui completamente enganada pela capa, o que não havia necessidade de ter sido enganada pela capa, porque afinal aquela história eu já a conhecia. Essa história era de uns desenhos animados que acho que eram dos anos 90, se não me engano. E eu relembrei a história ao ler o livro. E basicamente é a história de uma família americana, a família Otis, que decide comprar uma mansão inglesa, mesmo sendo avisados que essa mansão estava assombrada. E eu tenho aqui uma citação muito engraçada, porque na altura da venda da casa, o proprietário da casa que iria vender a casa àquela família americana quis avisar o senhor, mas ele responde desta forma: "Meu caro senhor, façamos o preço da mobília e do fantasma. Venho de um país novo onde temos tudo aquilo que o dinheiro compra. Com todos os nossos jovens a revolucionar o velho mundo e a arrebatar as vossas melhores atrizes e primadonas, parece-me que, se existisse na Europa qualquer coisa parecida com um fantasma, já em pouquíssimo tempo lá o teríamos, num dos nossos museus ou num espetáculo de saltimbancos." E o que se vai passar na história é que, de facto, a família Otis vai se mudar para essa mansão, vão acontecer aqueles fenómenos normais que existem nas casas assombradas. Há uns barulhos estranhos de umas correntes a arrastar-se que ouvem-se durante a noite e o senhor da casa diz simplesmente ao fantasma para olear as correntes porque lhe está a incomodar bastante e ele não consegue dormir. Ou seja, aquela família não leva nada a sério os sustos que esse fantasma quer provocar na família e o fantasma até se sente mal por isso. Eu acho que esta história, talvez alguns de vocês também se lembrem dela. Mas eu irei fazer um post lá no meu blog, e nesta altura estou a atualizar o blog, e vou colocar brevemente vários artigos sobre as leituras que eu fiz ao longo do ano de 2016, pelo menos daquelas que não fiz vídeo para elas. Depois li em novembro, no projeto da Cláudia do canal A Mulher que Ama Livros, Ler Saramago, li o livro dele, A Jangada de Pedra, e que foi um livro que, apesar de não ter sido dos meus preferidos, gostei bastante da história. Eu já fiz vídeo para este livro e basicamente, só para terem uma ideia, a premissa do livro é a separação da Península Ibérica por um fenómeno estranho do resto da Europa. E a Península Ibérica começa então a viajar como uma jangada pelo Oceano Atlântico e o livro desenvolve esta ideia e esta premissa. E também o Cândido ou o Otimismo de Voltaire, que é um conto filosófico do século XVIII e é um livro clássico, mais antigo, mas que é fácil de se ler, por isso quem tiver medo de clássicos antigos, esta acho que é uma boa recomendação porque é um livro que se lê bastante bem. Tem um ritmo de ação muito rápido e além disso traz também umas reflexões filosóficas interessantes, mas tratadas assim de uma forma mais leve. Penso que ainda em novembro li ainda o Ficções do Jorge Luís Borges, o escritor argentino, e este livro foi bastante difícil para mim. Foi uma leitura completamente diferente de tudo o que eu já li e eu senti que não estava talvez ainda preparada para ler estes contos. E dizer exatamente do que é que tratam estes contos, na verdade é muito difícil de explicar. Ele aborda ali mundos utópicos, mundos imaginários que ele cria. Portanto, ele cria um universo muito especial e a linguagem não é propriamente fácil, embora o livro tenha uma alta cotação no Goodreads. Eu não consegui envolver-me no livro, na leitura, talvez não tivesse no momento certo. O problema não é do livro, com certeza o problema estará em mim e por isso mesmo é um livro que mais tarde poderei ainda pegar nele. E em dezembro foi finalmente o mês de terminar
o fantástico Alexandre Dumas, O Conde de Monte Cristo. Eu tenho já um vídeo feito para este livro, por isso vão lá ver a minha opinião sobre ele. Garanto-vos que é um livro excelente, eu já não vou falar agora muito sobre ele. Depois li um livro propício à época de Natal, Charles Dickens e os dois contos de Natal, o Natal do Sr. Scrooge e os Sinos de Ano Novo. O Natal do Sr. Scrooge é uma história bastante conhecida e também já houve uma adaptação cinematográfica, acho eu. Então, basicamente, o Sr. Scrooge é um senhor que tem muito dinheiro, tem um empregado e é extremamente sovina, não dá valor nenhum ao Natal, não se sente feliz com o Natal, não é capaz de se comover com as pessoas, e vão surgir neste Natal 3 espíritos: o espírito do Natal passado, o espírito do presente e o espírito do futuro, que lhe vão mostrar o que é que poderá acontecer no futuro se ele continuar a ser desta forma, se ele continuar a tratar assim as pessoas, e o que vai provocar naturalmente uma mudança no Sr. Scrooge. E eu acho que pouca gente não conhecerá esta história. Os Sinos de Ano Novo é outra história também que envolve fantasmas, episódios sobrenaturais, e sobre estes 2 contos em breve eu também farei um post no blog, por isso, se não conhecerem o blog, vão lá espreitar e aguardem novidades. Este ano, felizmente, só abandonei 2 livros, mas infelizmente um deles foi do meu projeto 1001 Livros, que foi o livro que era destinado ao mês de novembro, O Doente Inglês, também traduzido como O Paciente Inglês. Fizeram um grande filme sobre este livro, uma grande adaptação, como praticamente toda a gente deve conhecer, mas infelizmente eu não me consegui envolver pelo tipo de escrita. A ação estava assim um pouco parada nas primeiras, talvez 30 páginas, também não consegui ler muito. E depois eu fui à procura de opiniões sobre o livro aqui no próprio Booktube e não consegui encontrar uma única opinião sobre o livro. Das opiniões que eu li no Goodreads, houve opiniões positivas, houve outras nem tanto, e eu, como não estava muito na onda de ter que empurrar esta leitura até ao final do ano, principalmente depois de ter vindo de uma leitura tão boa como foi o Conde de Monte Cristo, eu decidi abandonar e decidi não estar a fazer sacrifícios, por isso foi uma leitura abandonada. Bom, em relação às leituras em andamento, eu não abandonei aqui o meu projeto da Odisseia nem a sua leitura. Acontece que eu vou no canto 11 e este canto, que é o momento em que Ulisses desce à mansão do Hades, que é como quem diz o reino dos mortos. Ulisses vai encontrar lá muitas personagens que são referências mitológicas e que me deram um imenso trabalho a pesquisar sobre elas, e eu ainda não concluí essa pesquisa. Inclusive, ainda há pouco fui buscar um livro à biblioteca, aliás 3 livros, é um livro em 3 volumes, que fala sobre todas estas histórias mitológicas, porque, como eu já disse noutro vídeo, uma das coisas que mais me irrita em mim é eu ser tão picuinhas e demorar tanto tempo a fazer as coisas por causa disso. E isto é uma delas. Eu quero levar a pesquisa tão a fundo que estou a demorar imenso tempo a fazer os vídeos e a concluir o projeto da Odisseia. Mas, de qualquer das formas, acho que é uma pesquisa que me está a dar imenso gozo, está a valer bastante a pena, o que está a fazer com que a leitura da Odisseia se esteja a tornar para mim uma verdadeira Odisseia. E finalmente, neste preciso momento, também estou a ler, além da Odisseia, o famoso Guerra e Paz. Estou aqui no primeiro volume dos 4 volumes desta editora. Para quem estiver a pensar ler Guerra e Paz em 2017, eu tenho visto aí alguns vídeos da comunidade do Booktube, que há algumas pessoas que estão a pensar ler esta obra. Não deixem de fazer apontamentos sobre os diversos personagens desta obra. Eu tenho estado a acompanhar a obra com apontamentos de cada um desses personagens para não me perder, porque eles realmente são imensos e, segundo o que já li, são mais de 100 personagens. Portanto, numa obra grandiosa como esta, para perceber melhor as referências e a história, acho que fazer isso vai ajudar bastante. E já agora, já que eu não faço book hauls
porque eu não tenho comprado assim tantos livros e tenho estado em fase de poupança em termos de compras de livros, e por isso mesmo é que eu tenho ido à biblioteca e tenho lido bastantes livros de lá, o que acaba por ser até uma vantagem, porque muitas vezes nós só lemos um livro uma vez na vida e outras vezes chegamos à conclusão que não era um livro tão necessário assim na nossa biblioteca, e ler livros da biblioteca é uma vantagem em relação a isso, porque depois de os ler podemos decidir calmamente se os queremos adquirir ou não, mas de qualquer das formas há livros que a sua compra é quase inevitável, ou porque são livros de consulta, ou porque temos mesmo boas referências sobre eles. E eu não resisti em comprar este belíssimo livro sobre Napoleão Bonaparte. É uma biografia de Stephen Englund. E eu decidi ler então uma biografia de Napoleão porque tenho notado nos romances que tenho lido do século XIX, na maior parte deles, a problemática de Napoleão e a figura histórica tem um peso enorme nas histórias que tenho lido, e decidi então aprofundar sobre a sua história e sobre a sua vida, porque acho que vai tornar as minhas leituras desse período muito mais enriquecedoras e muito mais interessantes. Na próxima semana trarei o vídeo das melhores leituras de 2016, por isso não se esqueçam de subscrever aqui o canal para não perder nenhuma atualização. Tenham uma boa semana e até à próxima.